Muito bem, voltamos com o nosso Balanço Geral Especial Retrospectiva 2023. Nesse dia 1º, né? 1º de janeiro, é o primeiro ano do ano novo, do ano de 2024. Gente, nós vamos agora ao mês de julho. O mês de julho teve uma polêmica aqui, porque na região deu uma esfriada. Há muita gente que diz que a questão da morte de milhares e milhares de abelhas também teve a ver com o frio daquele período, mas também de uma aplicação irregular que numa fazenda, né, de defensivos numa fazenda que poderia ter causado aí a morte de milhares de abelhas, né? Isso no mês de julho. E falando aí de animal, tivemos também o caso de uma macaca que precisou ser retirada aqui da área verde após atacar várias pessoas. Essa macaca também causou uma certa celeuma, né? Uma certa discussão na sociedade, porque algumas pessoas defendiam que a culpa era nossa, ou seja, daquelas pessoas que vão lá e que alimentam de forma irregular esses animais, causando muitas vezes a própria dependência do animal, que para de se alimentar, né, da própria natureza e passa a depender da alimentação fornecida por nós humanos. Tadinha da macaca, né? Olha, também no mês de julho, né, é o mês em que as facções se enfrentam, as facções guerreiam, trocam tiros. Eita, rapaz! Também temos tentativa de estupros e as mortes violentas e ainda também mortes por acidentes. Uma macaca virou notícia ao ser capturada no Marco Zero, após atacar pessoas que transitavam por ali. O animal se aproveitava de crianças que se aproximavam. Um dos casos mostra um garoto que foi mordido na cabeça e precisou receber soro antirrábico, no município de Colíder. O animal violento foi levado para Lucas do Rio Verde. 7 pessoas, sendo 3 adolescentes, foram encaminhadas para a delegacia após um confronto entre facções criminosas. A ação da Polícia Militar ocorreu depois de 4 pessoas terem sido presas na manhã do mesmo dia com uma submetralhadora e um revólver municiado. Estes 4 também foram presos devido ao confronto entre as facções que ocorreu no bairro União. Além das prisões, a polícia apreendeu 2 motocicletas utilizadas pelos criminosos. Em meados de julho, o INDEA, após ter realizado a coleta de abelhas ainda com vida, depois da mortandade de milhões de abelhas e ter prejudicado produtores de mel dos municípios de Sorriso, Sinop e Ipiranga do Norte. O laudo apontava que a causa da morte das abelhas em Sorriso teria sido um manejo inadequado de agrotóxicos. Um dos produtores de mel em Sorriso relatou que as 80 colmeias que ele cuidava foram todas envenenadas. Um homem foi preso em flagrante tentando estuprar uma adolescente de 14 anos de idade. O criminoso havia ameaçado a vítima e uma jovem de 22 anos e obrigado as duas a subirem em sua motocicleta e se deslocou para a região do bairro Fraternidade. Em certa altura, a jovem pulou da motocicleta e acionou a polícia. A jovem deu a localização aos policiais, que se deparou com um rapaz praticando o estupro da menor. Ele correu na mata a fim de fugir, mas após buscas, foi preso pelos policiais. Diego Lima, de 19 anos de idade, foi assassinado em sua residência durante a madrugada no bairro União. 4 homens armados invadiram a residência e pediram licença à esposa da vítima, alegando que iria acertar as contas com Diego. Foram até o quarto e depois levaram a vítima para o quintal e dispararam diversas vezes. Diego morreu no local. Antônio Feitosa, de 30 anos, e a namorada, Simone Cristina de Almeida, 36 anos, e sua filha de apenas 5 anos de idade, morreram em um trágico acidente no último domingo do mês de julho. Todos estavam em um veículo Golf que seguia pela BR-163 sentido a Sorriso e se chocou violentamente contra uma árvore no canteiro às margens da rodovia. Equipes de resgate da concessionária Nova Rota do Oeste e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e encontrou um rapaz com vida, que estava no veículo no momento do acidente. O caso chocou a cidade, que ficou em luto pelo triste episódio. Gente, muita
coisas acontecendo, não é? Você vê aí de acidentes trágicos, gravíssimos, com mortes, desde questões envolvendo a própria natureza, né? A nossa convivência com os animais e também a criminalidade. O mês de agosto não foi muito diferente e por todos os crimes ocorridos já no ano de 2023, foi no mês de agosto que tivemos uma operação que culminou na prisão de suspeitos envolvidos com as facções criminosas que ordenavam execuções de dentro dos presídios. Imagina isso, de dentro dos presídios. Então a polícia, é um ano de muito trabalho para a polícia para tentar diminuir, pelo menos, né, a ação dos criminosos, inclusive com essa orientação externa, de fora do estado de Mato Grosso e de Sorriso, e ainda comandando tudo isso de dentro dos presídios. Também foi o mês em que a zona leste da cidade ganhou uma unidade do ganha-tempo, né? O pessoal ficou muito contente, era uma promessa de campanha do prefeito municipal Ari Lafim, e essa promessa se cumpriu justamente no mês de agosto. O mês de agosto continua também fazendo vítimas, inclusive criança, no trânsito. Vamos a agosto de 2023. Agosto foi o mês que a zona leste de Sorriso foi agraciada pela implantação de um ganha-tempo que oferece diversos serviços de forma prática e rápida. O ganha-tempo tem demanda diária de 700 pessoas que procuram atendimento de diversos órgãos. Sorriso já contava com um ganha-tempo, mas ficava distante dos moradores da Zona Leste. Uma família que saía de carro de sua casa no bairro Santa Maria foi baleada por uma dupla em uma motocicleta. Pai, mãe e filha de 11 anos de idade foram atingidos por disparos de arma de fogo efetuados pelo atirador que estava na garupa da motocicleta. Segundo informações, a dupla passou disparando contra o veículo. A polícia acredita que o alvo era o pai, identificado como Charleno dos Santos Farias, de 35 anos de idade, que acabou morrendo na unidade de pronto atendimento. Lariane Rostirola Padilha, de 13 anos de idade, morreu após ser atropelada quando saía da escola e se dirigia para casa no Jardim Carolina. A adolescente estava de bicicleta quando se desequilibrou e caiu na pista e foi atropelada por um motociclista. Ela chegou a ser atendida pelos bombeiros, que durante o trajeto para o hospital regional, reanimou Lariane, que estava em parada cardiorrespiratória. Infelizmente, ela faleceu no hospital regional no dia seguinte. O motociclista envolvido se apresentou na delegacia. A Polícia Judiciária Civil realizou uma operação em Sorriso contra comandantes do tráfico de drogas no município e região. Foi apreendido 12 pessoas no total. Os mandados foram realizados também nas cidades de Ipiranga do Norte e outros contra pessoas, inclusive em presídios do Rio de Janeiro. Os alvos são comandantes de facções na região e davam as ordens de dentro da cadeia. Tiago Lima Gouveia, morador de Sorriso, deu um verdadeiro show no maior festival de música católica do Brasil, que foi sediado em Curitiba. Ti Lima encantou os jurados com a canção própria Estou Contigo. A interpretação rendeu ao cantor ser o primeiro finalista a ser escolhido pelos jurados e na segunda apresentação, Tiago trouxe para casa o prêmio de melhor interpretação. Tudo bem, nosso grande Tiago, né? Olha, pessoal, no resumo aí, então, as principais notícias do mês de agosto de 2023. E o nosso balanço geral aqui não para, é um ano inteiro que nós vamos mostrar apenas nesse programa para você. Claro, com destaque para aquilo que realmente aconteceu de mais importante, de mais marcante nesse ano que termina, né, que se finda. Embora muitas coisas a gente queria até esquecer, se fosse possível, é claro, né? Tanta coisa ruim que acontece. Pois bem, agora nós vamos ao mês de setembro. No mês de setembro, trouxemos então aquela situação do exame de DNA do caso Pablo, né? E esse exame confirmou que uma ossada encontrada pela polícia lá em Nova Ubiratã, numa região de mata, era mesmo do Pablo, né? De 24 anos. Ele que foi morto também em função
dessas facções. Também que o Corpo de Bombeiros aqui em Sorriso, vários profissionais embarcam para o Rio Grande do Sul para auxiliar nos resgates de vítimas do ciclone, né? A gente teve, infelizmente, no estado do Rio Grande do Sul, depois também Santa Catarina, parte do Paraná. Esses estados foram severamente, né, atingidos por fortes chuvas, né, ciclones, ventos fortes, trazendo muito prejuízo àquela população. Olha, ainda no mês de setembro também tivemos confronto, de novo confronto. Você vê que o ano não tem paz. Confronto da polícia militar, que inclusive com foragido da justiça que estava aqui em Sorriso. Vamos ao resumo do que foi setembro de 2023. O mês de setembro trouxe esclarecimento de um caso que tomou repercussão nacional. Um exame de DNA confirmou que uma ossada encontrada pela polícia em Novo Biratã, numa região de mata, era de Pablo Ronaldo Coelho, de 24 anos. O jovem foi vítima de sequestro, tortura e assassinato após fazer um gesto associado a uma facção criminosa durante uma festa em abril deste ano. Pablo estava em Mato Grosso a trabalho e atuava como caldeireiro em Novo Biratã. O corpo de Pablo foi liberado e encaminhado ao município de Pradópolis, no estado de São Paulo, para o processo funeral. Dos 11 envolvidos, 10 foram presos. A polícia segue à procura de Isla Bruna Santana Sampaio, conhecida como Mana Joyce. Um homem identificado como Bruno Jordão dos Santos morreu durante um confronto com a polícia militar. Ele era foragido do CRS de Sorriso, onde cumpria pena por homicídio qualificado. Segundo a polícia, Bruno fazia parte de um bando que teria invadido e furtado uma caminhonete e armas de uma fazenda localizada no município de Piranga do Norte. 3 homens foram presos e o foragido teria resistido à prisão. Foi o momento em que os policiais precisaram utilizar a arma de fogo. Bruno foi alvejado, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. No esporte, setembro foi de sorte para o time de futebol americano. O time Sorriso Hornets jogou em casa contra o Rondonópolis Hawks e seguiu invicto na Liga Brasileira de Futebol Americano. A primeira vez que os Vespeiros e os Falcões se enfrentaram foi em 2019 e Sorriso também levou a melhor. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 320 canários venezuelanos durante uma fiscalização na BR-163 em Sorriso. As aves silvestres estavam no porta-malas de um veículo. Os canários foram encaminhados para uma clínica conveniada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde ficaram aos cuidados de veterinários. 2 dias depois, as aves foram submetidas à eutanásia por uma equipe do Instituto de Defesa Agropecuária. Por meio de nota, o INDEA informou que a medida foi necessária para conter o risco de gripe aviária e que a decisão é resguardada pela legislação vigente e os pássaros não tinham procedência sanitária. O órgão informou ainda que a introdução da doença traria prejuízos incalculáveis não só à economia do município, mas também do estado e do país. O motorista do veículo foi preso em flagrante. 9 cães em situação de maus tratos foram resgatados pela Polícia Militar e UNIF, Núcleo Integrado de Fiscalização. Os animais estavam no quintal de uma residência localizada no distrito de Primaverinha. Os cães foram encontrados em situação de desnutrição e a tutora recebeu voz de prisão. Setembro pesou no bolso dos usuários da BR-163 em Sorriso. A Agência Nacional de Transportes Terrestres concedeu reajuste de 14,6% na tarifa de pedágio nos trechos de concessão da concessionária Rota do Oeste. Os reajustes foram de R$ 5,30 até R$ 9,40 por eixo. Um ciclone que atingiu o estado do Rio Grande do Sul e deixou rastros de destruição em mais de 90 cidades, mobilizou diversas equipes de salvamento, inclusive uma equipe de Sorriso. O capitão Daniel Alves, a sargento Daiane e a cadela Maia formaram uma equipe de salvamento para auxiliar as ações de resgate no estado. Ao todo, 4 bombeiros de Mato Grosso foram designados para as ações. Nos dias 15 e 17 de setembro, o esporte e o lazer movimentaram Sorriso com a 15ª edição do Festival de Pesca Zé Aragão. Teve shows nos palcos e nas águas do rio Telespires, com a competição de pesca esportiva. O evento atraiu pessoas de diversas regiões do país e os ganhadores levaram prêmios em dinheiro. Um homem foi preso suspeito de torturar e tentar afogar a esposa em um tambor de água. Segundo informações da delegada Jéssica Assis, o caso aconteceu em uma residência no bairro Novos Campos e que por 3 vezes o agressor empurrou a cabeça da vítima dentro do tambor com água.
a mulher conseguiu fugir da agressão e procurou a delegacia. 2 acidentes foram registrados na BR-163 em Sorriso em menos de 1 hora. O primeiro caso envolveu uma motocicleta Yamaha e um carro Corolla e tirou a vida da jovem Ludmila Fernandes Marquezin, de 21 anos. Ludmila cruzava a BR-163 para acessar uma rotatória quando o carro que seguia sentido Sinop bateu contra sua motocicleta. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima não teria parado antes de cruzar a rodovia. Em seguida, enquanto a polícia atendia a primeira ocorrência, um mototaxista morreu depois de ser atingido por uma carreta. O acidente aconteceu a poucos metros do primeiro que estava sendo registrado. Ainda de acordo com informações da polícia, Renato dos Santos Barbosa, de 36 anos, teria parado sua motocicleta no bordo da pista para filmar o primeiro acidente, quando a carreta que seguia sentido Sinop o atingiu. O mototaxista acabou morrendo no local, já o motorista da carreta não se feriu. O mês de setembro foi marcado também por afogamentos. Em um balneário clandestino conhecido como Poção, o pequeno Enzo Gabriel, de 8 anos, brincava no rio na companhia dos avós e acabou se afogando. A criança foi localizada já sem vida. 15 dias depois, Claudecir dos Santos, de 49 anos, morreu ao se afogar no mesmo local. Segundo testemunhas, ele teria mergulhado no rio para buscar um objeto que havia caído de suas mãos, mas não retornou. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou Claudecir, já sem vida. Dias depois, outro afogamento tirou a vida de um bebê de 1 ano e 1 mês de idade. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Lourenço Roldo Nunes estava com a família em uma região de mata às margens do rio Telespires. Os familiares notaram a ausência da criança e, em seguida, a encontraram dentro do rio. Lourenço foi levado para a base da Rota do Oeste, onde recebeu os primeiros socorros. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar apoio, mas a criança já estava em parada cardiorrespiratória. Lourenço foi trazido para o hospital regional, mas não resistiu e morreu. O mês de setembro encerrou com a operação balística da Polícia Civil, que cumpriu 10 mandados de prisão preventiva contra executores em guerras de facções. Os mandados foram referentes a 11 homicídios registrados entre julho de 2022 e abril de 2023. Muito bem, gente, tá aí um resumo um pouco mais alongado, né? Tanta coisa acontecendo aí no mês de setembro em nossa querida cidade de Sorriso, nosso querido município de Sorriso. Nós vamos fazer uma paradinha agora, é coisa rápida, e a gente volta em instantes aí para o último bloco do nosso Balanço Geral Especial Retrospectiva 2023.